vocês devem ter pego a apostila que estava ali, o professor Marcelo deixou impressa as apostilas. E o tema desse módulo é dons motivacionais, é o módulo de dons motivacionais. A gente já aprendeu na apostila sobre o Espírito Santo a questão de dons espirituais, a gente já aprendeu a respeito dos ministérios, né? Os 5 ministérios, ou 4, dependendo da visão, no caso da minha 4 ministérios. Existiam 5, passaram a existir somente 4, não temos apóstolos nos nossos dias, né? E agora a gente vai falar a respeito de dons motivacionais. Então a gente vai ter um panorama nessa introdução, e depois a gente parte para entender quais são exatamente esses dons motivacionais. A julgar pelo tamanho da apostila e pela quantidade de aulas que nós temos, eu acredito que no máximo 3 aulas nós já encerramos esse módulo aqui, no máximo, tá? Não vai durar muito mais do que isso. Vamos lá, pessoal, introdução aí na sua apostila. Todas as pessoas da Trindade distribuem dons para os crentes, né? Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo tem como foco 3 diferentes tipos de dons, da forma com que a gente obviamente divide biblicamente esses dons. Deus Pai, os dons motivacionais, que nós vamos estudar aqui hoje. Romanos 12, nós vamos ler do 3 ao 8. Romanos 12, do 3 ao 8. São o que a maioria dos teólogos chamam de dons motivacionais. Daqui a pouco a gente conceitua para você entender do que se trata. Eu já vou dando algumas pinceladas, alguns pontos, para que você já consiga nortear a tua linha de raciocínio, tá? Mas vamos lá. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando ele trabalha a medida da fé que Deus repartiu a cada um, não é diferentes níveis de fé, tá? Não que isso não exista. Entenda? Não é que isso não exista. Fé não é algo, não é pensamento coletivo. Então, assim, a fé é medida de forma pessoal. De fato, pessoas possuem mais fé do que outras. Jesus trabalha muito isso, né? Vocês não têm fé, a fé de vocês é pequena demais. Jesus trabalha a fé em medidas. Mas quando o apóstolo Paulo aqui, nesse contexto, ele está trabalhando a ideia de medida da fé, ele não está trabalhando isso, níveis de fé diferentes. Ele está trabalhando ele está trabalhando a ideia de para que eu nasci, para que eu atuo, qual é meu ministério. Medida da fé é a porção da fé do ministério que ficou na sua responsabilidade. A minha medida da fé, vou dar exemplo aqui para você entender. Eu creio pela fé que Deus me chama, a minha medida, a minha parcela de fé, a forma com que eu contribuo é a pregação. Aí alguém diz, a forma com que eu contribuo, eu fui chamado, a minha medida de fé é o ensino. Estão entendendo? Essa é a ideia de medida da fé. Ele está falando aqui a respeito do que a pessoa crê ser a parcela dela na construção da igreja, na edificação da igreja. Não é níveis de fé diferentes. Versículo 4. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, veja só, ele está falando de função aqui. Isso é a medida da fé. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Tem a mesma ideia, a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Irmãos, nós vamos ver com certa facilidade a partir de agora. Eu vou ler os próximos textos. E vocês vão notar que nós temos palavras parecidas, ou as mesmas palavras, também relacionadas a dons, com conotações diferentes dependendo do seu contexto. Então, nós temos o profeta, eu vou dar o exemplo do profeta, que é o mais latente, fica mais claro para a gente entender. Nós temos o profeta enquanto ministério, nós temos o dom do Espírito Santo de profecia, que a gente já estudou sobre ele no módulo sobre dons espirituais, e nós temos a profecia como dom motivacional. Percebe? A gente vai ler profecia nos 3 textos: o profeta, a profecia e a profecia.
nos 3 tipos de textos, mas dependendo do seu contexto, a gente entende que existem conotações diferentes. Por exemplo, profecia pode ser relacionada a uma revelação de algo que é futuro, dependendo do contexto que nós estamos lendo, como também profecia pode dizer respeito à pregação. Então, é muito comum você ver um apóstolo chamando de profeta alguém que era pregador, um apóstolo chamando de profecia alguém que estava pregando, certo? Então, depende do contexto. É importante que a gente fique atento a isso, porque a gente vai, senão ficar confuso. Seguindo aqui, Deus Filho, bom dia. Deus Filho, dons ministeriais. Isso a gente já tinha estudado também. Efésios 4:11. Aí aqui a gente vai falar de ministério mesmo. Paulo diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, né? Então, aqueles 5 ministérios que nós já havíamos estudado, ou 4, dependendo da interpretação. Existem teólogos sérios que acreditam que pastores e mestres fazem parte do mesmo, estão agrupados no mesmo ministério. O pastor necessariamente é mestre e o mestre necessariamente é pastor. Faz parte do mesmo grupo de ministérios. Eu não creio assim, eu creio que são ministérios diferentes. A minha interpretação é que são ministérios diferentes. A maioria crê dessa forma, né? Mas o que é muito comum, principalmente no meio reformado, né? No meio teológico, é que apóstolo bom é apóstolo morto. Isso a gente já trabalhou, né? Então, apóstolo bom é apóstolo morto. Quem foi apóstolo? Paulo, Tiago. Tiago ainda há complicações ali, né? Ainda há alguns que têm uma certa dificuldade com Tiago, irmão de Jesus, como apóstolo, né? João, Pedro, esses eram apóstolos. A partir do momento que as bases do Evangelho foram lançadas, a partir do momento que o cânon bíblico fechou, ou seja, toda a revelação que nos era necessária foi dada, o ministério apostólico acaba, ele deixa de existir. E hoje a sucessão apostólica não é um homem, são os escritos apostólicos. O que sucede os apóstolos na vida da igreja? Os escritos apostólicos. Quais são os escritos apostólicos? Os evangelhos e as cartas, certo? Seguindo, escritos ou relatos, né? Porque os evangelhos não foram escritos necessariamente por apóstolos, né? Mas são relatos apostólicos. E aí nós temos os dons do Espírito Santo, né? Deus Espírito entregando dons do Espírito Santo, dons espirituais. Esses dons famosos, bastante famosos, que estão em 1 Coríntios 12. Não confundir com frutos do Espírito, são coisas diferentes, tá? Gente, eu cheguei com calor, eu torei o ar, viu? Se vocês quiserem, tá frio aí, quiser baixar, tá aqui de novo, fica aí, não. A resposta é sua. Se tiver gelado, com o pé dele, viu, gente? Se tiver calor também. Vamos lá, 1 Coríntios 12, versículos 7 a 11, famosos dons espirituais. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outra pelo mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia. Repare, de novo nós temos profecia. Qual é a conotação aqui? A conotação aqui é de pregação? Não, a conotação aqui de fato é profecia no sentido de revelação do futuro, a entrega de uma mensagem, certo? A outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer, certo? Eu tenho que tomar cuidado aqui para não ficar explicando antes de chegar no ponto aqui. Vamos lá. Próximo tópico aí na tua apostila. Os dons são a causa das capacidades sobrenaturais da vida de cada um dos crentes. Vamos ler aí o texto de 1 de Coríntios, a gente já está no 12, vamos ler 4 ao 6. No sentido de função,
Qual é a causalidade dos dons, né? Eu gosto como aqui a gente divide as coisas, olha que bacana. Porque, eu falei 4, né? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade no serviços, ministério, certo? Percebe? Mas o Senhor é o mesmo. E há também diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus e quem opera tudo em todos. Então, nós temos esses 3 tipos de dons diferentes, dados pelas 3 pessoas da Trindade, como a capacitação que é entregue à igreja, para que a igreja ela exerça a função dela aqui na Terra. Então, há muito que se pergunta a respeito desse tema, né? A gente vê, principalmente no meio reformado, uma certa frieza a respeito de dons, né? Principalmente dons espirituais. A gente vê muitas igrejas, muitas vezes, fluindo com certa tranquilidade em relação a ministérios, tudo funciona muito bem. A igreja tem mestre, a igreja tem pastor, a igreja tem pastores que exercem um ministério de profeta muito forte, profeta no sentido de alinhamento da igreja. A gente tem um ministério de visitação muito forte, né? Há um trabalho de casa em casa, de grupos, há um trabalho onde o pastor realmente exerce uma função muito forte de pastoreio. A igreja tem departamento de ajuda social, a igreja tem departamento de capelania, a igreja tem um departamento de louvor muito forte, a igreja tem um departamento de ensino de crianças muito forte. Ela é super estruturada no que diz respeito a ministérios e dons motivacionais, que a gente vai estudar aqui. E aí, às vezes, falta um pouco daquele de manifestações espirituais, no sentido de dons espirituais mesmo, né? São igrejas que, às vezes, os nossos irmãos pentecostais nos acusam de sorveterianos, esse tipo de coisa, sabe? Nossa, a igreja é fria, nossa, a igreja é isso, a igreja é aquilo, parece que não tem dom, você não ouve ninguém orando em línguas e tal. A gente já estudou interpretações a respeito desses dons, né? Eu pessoalmente, só para que os irmãos entendam, né, eu estava aqui, fui eu que ministrei esse dom, mas esse módulo, eu pessoalmente creio na existência não tem como negar, a existência é bíblica, mas creio na permanência para os nossos dias dos dons espirituais. Então eu creio que existam ainda manifestações de línguas, eu creio que existem ainda profecias, eu creio que existem ainda dons de cura, eu creio que existe ainda fé para a operação de maravilhas, mas eu sou devanescentista. O que isso quer dizer? Eu creio que isso enfraqueceu do período apostólico para cá. Por que enfraqueceu? Porque de certa forma perdeu função. Alguns dons são muito claramente aplicados naquele período em que, por exemplo, a igreja se reunia e não tinha carta aos Gálatas para estudar. A igreja se reunia e não tinha carta ainda aos Filipenses para estudar. A Bíblia ainda estava em construção, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Então, quando não havia nenhum apóstolo no meio da igreja, um líder bem formado no meio da igreja, às vezes a igreja se reunia e o que a gente vai fazer? A gente vai cantar, e Paulo descreve isso muito claramente em 1 Coríntios, né? Um tem cântico, outro tem palavra, outro tem profecia, e aí, como é que fica? E aí a igreja se reunia de maneira que o dom, por exemplo, de oração em línguas, quando havia alguém, de oração não, de falar em línguas, quando havia alguém que interpretasse, servia de pregação para aquela igreja que muitas vezes não tinha um conteúdo para estudar. Hoje nós temos. Então, por conta disso, eu creio que os dons permanecem, continuam acontecendo. Acontecem, por exemplo, com pregadores, missionários que vão para lugares que eles não conhecem a língua local. E às vezes Deus os capacita com dons de línguas, por exemplo, de maneira que eles consigam pregar com uma língua que eles não conhecem, né? Já relatei, inclusive, quando ministrei esse dom aqui, sobre um missionário que eu conheço que pregou em russo sem falar em russo. Não sabe falar em russo, conversou em russo, pregou em russo para uma pessoa. Não só pregou, como entendeu o que o cara estava falando em russo, e não aprendeu russo. Não sabia falar, não falava uma palavra em russo. Ele estava inicialmente tentando pregar em inglês, estava difícil, porque ele pregando em inglês com sotaque brasileiro, o cara ouvindo e conversando em inglês com sotaque russo,
Estava aquela bagunça, né? E de repente eles começaram a falar de forma fluida e ele nem percebeu na hora. Ele nem percebeu. O amigo dele falava em russo, percebeu, cara, você estudou russo? Não, não estudei. Você pregou em russo, cara? Não, para mim eu estava falando inglês. Não, você não estava falando inglês, você estava pregando em russo para mim. E ele estava falando em russo para você. Então acredito nisso? Acredito. Agora, qual a função disso hoje para nós? Pensa na igreja local. Se nós considerarmos que uma das grandes funções da oração, do falar em línguas estranhas, era pregar a estrangeiros, essa era uma das grandes funções, talvez a principal função desse dom, qual é a necessidade disso para nós? Qual foi a última vez que você pregou para o inglês? Qual foi a última vez que você pregou para alguém que fala uma língua que não é a sua? Percebe? Muito raramente isso acontece. Então, por isso eu creio nos dons como presentes. Eu sou continuista, eu creio na continuidade dos dons para os nossos dias, porém, com uma força menor, com uma importância menor dentro da igreja, para a edificação da igreja. Nós já temos a palavra completamente revelada. Seguindo, através dos dons, aí é o segundo tópico da bolinha. Eu divido os tópicos em setinha e bolinha. Segundo tópico da bolinha. Através dos dons presentes que Deus nos concede e a sua unção, capacitação. Unção é capacitação, tá? Esse é o significado de unção. Do Espírito Santo, nós, enquanto igreja, podemos realizar as obras de Jesus. A função dos dons, a função dos ministérios, a função dos dons motivacionais é essa. É a realização da obra de Deus, da edificação da igreja e do crescimento da igreja. Vamos ler primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Olha só. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. É interessante como João era resoluto, né? De forma bem clara. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O que isso tem a ver? A igreja tem esse trabalho. Nós temos dons, capacitação espiritual, manifestações espirituais para exercer a obra de Cristo. Paulo deixa isso muito claro em Efésios, quando ele diz: a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra potestades e poderes malignos. Então faz parte da nossa capacitação. É impossível que aquele que nasce de Deus verdadeiramente viva uma vida sem exercer essa obra. Tem algo errado. O crente infrutífero não é algo que faça muito sentido do ponto de vista bíblico. As exortações à nossa frutificação são severas e os puxões de orelha a respeito da nossa frutificação também são. Lembra de Jesus deixando isso muito claro em Mateus, na parábola da videira. Olha, o agricultor corta e lança fora o ramo que não dá fruto. Então, nós buscamos esses dons, nós buscamos fluir nesses dons, porque existe uma obra a ser feita. Eu estou trabalhando forte nisso com você, para que você entenda que é o seguinte: você não vai conseguir exercer nada do que você tem que fazer, você não vai conseguir frutificar na tua vida espiritual, de forma real, verdadeira, você não vai conseguir construir em cima do que foi lançado de alicerce, porque esse é o nosso papel, construir sobre o alicerce, edificar a igreja sobre o alicerce apostólico, com ouro, com prata, com pedras preciosas, com material bom. Você não vai conseguir fazer isso sem exercer de forma correta os dons espirituais, sejam eles ministério dados pelo Pai, dons motivacionais, ministérios dados por Jesus, dons motivacionais dados pelo Pai e manifestação dos dons quando necessário, do Espírito Santo, certo? E João 14, 12, olha o link aqui, ó. Jesus veio destruir as obras, a gente acabou de ler, 1 João 3,8, Jesus veio destruir as obras do diabo, certo? Estava claro lá, Jesus veio destruir as obras do diabo. Agora olha o que o próprio Jesus diz a nosso respeito, versículo 12, em verdade digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Fazer obras maiores é um negócio bem complicado, né? Tem muita gente que realmente acredita que fará coisa maior do que Jesus fez. Eu creio piamente que essas obras maiores são no sentido de quantidade, obras que vão mais longe, obras que
por conta do tempo, são mais capazes de continuar sendo feitas. Esse é o sentido da minha visão, né? Eu não consigo acreditar que um ser humano comum como nós, pecador, debaixo dessa condição de pecador, consiga realmente executar obras maiores do que as obras que Jesus fez, né? A começar, só a obra da salvação já encerra todo mundo um nível abaixo, pelo menos, né, dessa condição. Aquele que acredita que obras maiores fará e ministra isso, então ele fala assim, aquele que crê, então ninguém crê. Até hoje ninguém fez obras maiores. Pois é. Ninguém crê verdadeiramente, né? Levanta um homem, vamos pensar na história um homem que tenha feito, levando ao pé da letra, é isso mesmo. Levantar na história um homem que tenha feito realmente obras maiores do que as obras de Jesus, né? Do ponto de vista de milagres, não dá. O João acaba com isso, né? O próprio João acaba com isso, né? Porque se você tiver o trabalho de pegar os 4 evangelhos e fazer um estudo profundo sobre ele e enumerar todos os milagres que são relatados ali nos ministérios, milagres, obras, andar sobre as águas, sabe? Ministérios do tipo, obras do tipo não naturais, né? Manifestação ali de andar sobre a água, poder, manifestação de poder, andar sobre a água, fazer o braço voltar ao normal, o braço mirrado voltar ao normal, fazer perna crescer, fazer coxo andar, fazer, orelha, colar a orelha de novo, né? Primeira cirurgia plástica da história, né? Colar a orelha de novo. Aí, beleza, você enumera ali. Talvez se alguém enumerar essas obras, você diz assim, peraí, tem aqui um apóstolo, agora deixa eu fazer a mesma coisa com Paulo, deixa eu fazer a mesma coisa com João. Talvez você chegue ali, ou em algum grande homem da história. Jesus ressuscitou 12, ele ressuscitou, estou chutando o número aqui, Jesus ressuscitou 12, ele ressuscitou 13, Jesus era, né? Se isso fosse possível, só eu tenho certeza que a gente não vai encontrar alguém na história da igreja que consiga vencer numericamente aquilo que está relatado. Isso com o que está relatado, qual é o problema? João, em seu evangelho, no finzinho do evangelho de João, o relato é o seguinte: essas e muitas obras, vamos ler, Evangelho de João, versículo 21. Versículo 25, João 21, 25. João, deixa eu aumentar isso aqui, velho. Só para aumentar mais na minha cara aqui. Só baixa a luzinha só. Parece que esse ar não chega aqui. Não, baixar a temperatura. Isso. Fica mais frio. Só para mim aqui, só para mim. Vamos lá. Olha que João diz, vamos ler o 24 para a gente entender. Testemunho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João tinha mania de falar a respeito de si em terceira pessoa, né? O discípulo a quem Jesus amava, ele estava falando dele, né? Não sei porque ele tirava a si próprio dessa equação. Eu vejo isso como um sentido de humildade muito. Ele quer, ao mesmo tempo que ele quer relatar que Jesus tinha um carinho especial por ele, né? Aparentemente é isso, muitas pessoas interpretam dessa forma, mas eu acredito que na verdade ele queira relatar que assim, é tão insignificante quem ele é de fato, que só basta que ele diga que ele era amado. Assim, o que definia João era o fato de Jesus o amar, né? Então ele falava de Pedro quando Pedro fazia algo, ele falava de Zebedeu quando Zebedeu fazia algo, ele falava, mas Zebedeu, meu Deus do céu, enfim, ele falava de João, ele falava de Tiago, ele falava de Filipe, ele falava de outros discípulos quando eles faziam algo, mas quando ele ia falar a respeito de si próprio, ele dizia aquele a quem Jesus amava. Eu não preciso nem ser nomeado, isso me define, esse é meu nome, né? O meu nome é esse, Jesus me ama, acabou, basta, né? Eu não preciso, e ele está dizendo isso aqui, né? De novo ele se tira da equação, mas olha o que ele diz no versículo 25: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se elas todas fossem relatadas uma por uma, penso que nem todo mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Acabou. Né? Então assim, se a gente conseguir alguém que tenha
tenha superado em número e em tamanho as obras de Jesus que foram relatadas, a gente tem aqui a clareza de que muitas obras não foram relatadas e que na percepção de João não teria livro no mundo que caberia a quantidade de coisa que Jesus fez. Gente, esses caras passaram 3 anos com Jesus. Você imagina o que era? Você imagina o que era almoçar com Jesus? Jantar com Jesus? Jesus respirava milagre. Então, sim, deve ter sido algo sensacional, que todos nós vamos viver na eternidade. Todos nós vamos experimentar na eternidade. Então, obras iguais em maior número, talvez pelo tempo, né? Mas obras iguais. Certo? Esse é o nosso chamado. Para essas obras iguais, somos capacitados com esses presentes, com esses dons que Deus nos dá. Todos os membros do corpo são iguais em importância. Isso é muito importante. Às vezes a função, irmão, ela tem um certo apreço, ela tem um lugar de destaque, mas isso não altera a importância do portador da função. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão entender com muita clareza. Às vezes nós temos um ambiente como esse aqui, em que o foco é se aprender da palavra de Deus, certo? A gente vai ler os textos daqui a pouco, mas eu quero embasar isso para vocês. A gente vai aprender da palavra de Deus. Num local de ensino, qual a função mais importante? A função do professor, certo? Sem o professor, em tese, não se aprende no nível que você vai aprender no local de ensino, né? Então a função mais importante aqui é a minha. Mas para que isso aconteça, existe um irmão, por exemplo, ou um grupo de irmãos que tem uma função de servir. Tem o dom de servir, que é um dos dons motivacionais. Ministério de serviços. É o cara que mantém a luz funcionando, é o cara que mantém os caras, né? A turma que mantém o bebedouro cheio, tem a turma que mantém o salão limpo, tem várias outras funções acontecendo aqui para que essa aula ocorra. Do ponto de vista do motivo pelo qual nós estamos aqui, a minha é mais importante, mas eu não sou mais importante porque a minha função é a mais importante, certo? Para Deus, o serviço de ensinar é tão aceito como uma adoração, como uma obra, como um serviço digno da sua glória, quanto o serviço de quem virou o galão ali. Mantém o salão funcionando, a luz acesa, o chão limpo. Estão entendendo? Não é que não exista, você não vai ter um culto dedicado à limpeza da igreja. Vamos fazer um culto, irmão, mas como nós somos, todas as funções, todas as obras são importantes para Deus, vamos dedicar o culto a limpar a igreja. Vai todo mundo vir para cá e a gente vai passar o culto inteiro limpando a igreja. Afinal, a gente está limpando a igreja para Deus. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Existe uma ordem, existe um foco em edificação da igreja. Tanto que Paulo, a gente já leu isso, nos ensina a buscar os melhores dons. São melhores dons em que sentido? No sentido da edificação da igreja, da função e da importância que o dom tem para a igreja. Agora, uma coisa é a importância do dom, a outra coisa é a importância do portador do dom. O portador do dom é tão importante quanto qualquer um que exerça qualquer outro dom na igreja. Não existem pessoas especiais no corpo de Cristo, certo? Não existe isso. Existem dons mais importantes, não pessoas mais importantes. Porque se o meu dom começar a ser feito por mim de forma relaxada, de forma errada, se Deus decidir me tirar, Ele levanta outro, melhor ainda, com a mesma rapidez que Ele quiser levantar. Com a rapidez que Ele quiser levantar, aliás. Assim, o dom eu tenho certeza que ele vai continuar sendo exercido. A função vai continuar sendo exercida. Basta Deus querer me tirar daqui e Ele levanta outro para fazer. Né? A mim ou a qualquer outra pessoa que esteja exercendo qualquer outra coisa dentro da igreja. Certo? Então, todos os membros do corpo são iguais em importância. Filipenses 2, nós vamos ler o versículo 3.
as puxadas de orelha, né, a respeito disso. Não façam nada por interesse pessoal ou com vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si. Certo? O texto é autoexplicativo. Primeira carta de Pedro, um pouquinho para frente aí, 1 de Pedro 2,9. Olha como Pedro nivela todos debaixo da mesma compreensão, debaixo do mesmo entendimento. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pensem, para Pedro, um judeu, qual é a conotação que ele está dizendo aqui? Né? De onde Pedro veio e para onde Pedro está caminhando o ensino que ele está dando. Reparem bem, Pedro era um judeu. Pedro estava acostumado, desde criança, embora ele fosse alguém de função, de status social bem baixo, Pedro era um pescador, ele não era como Paulo era, por exemplo, um estudioso da lei, um fariseu. Paulo era um fariseu, era alguém de renome, alguém respeitado. Paulo era um rabi, alguém olhava para Paulo e entendia ele como mestre da lei, diferente de Pedro. Pedro não, Pedro era um pescador, ele tinha uma função pouco reconhecida, embora muito importante, né? A gente tem essa característica de reconhecer pouco funções que são extremamente importantes. A gente não reconhece o agricultor, mas o agricultor nos alimenta, né? A gente deveria reconhecer o agricultor, porque todo dia a gente come da comida que ele produz, mas a gente valoriza mais o dentista, que a gente vai uma vez por ano. O dentista parece ser mais importante do que o agricultor. Do fruto do agricultor a gente come todo dia, do dentista a gente usa uma vez por ano. Percebe? A gente tem muito disso. Mas Pedro era alguém de status muito... Sim, quem é Pedro? Quem era Pedro na fila do pão? Né? Tinha muito destaque. E ele estava acostumado a ver claramente uma separação entre quem ele era e entre quem eram aqueles, na cultura judaica, no judaísmo, considerados especiais. Né? Pedro estava acostumado a, no seu dia de culto, no sabá, se dirigir ao templo e encontrar lá sacerdotes praticamente intocáveis. Homens que estavam ali santificados, ritualmente santificados, que não poderiam nem ser tocados, dependendo do caso, dependendo do que eles iam desempenhar naquele dia. Né? De vestimentas santas, diferentes, de vestimentas exclusivas, de fato separados do restante do povo. Sacerdotes, sumos sacerdotes, era um povo exclusivo, era um povo eleito. E nesse caso, eleito, né, os sacerdotes eleitos pela sua genealogia, gente escolhida da tribo de Davi para exercer aquele sacerdote de forma especial. Ninguém poderia levantar a mão e falar: eu queria ser sacerdote. Posso? Como que faz? Onde eu entro para ser sacerdote? Não existia isso. Para ser sacerdote, você precisaria ser de uma linhagem específica das tribos de Davi, das tribos de Israel. Né? Então, era um povo eleito, era um povo exclusivo. Olha o que Pedro faz aqui. Ele diz: vocês são geração eleita. Pedro destrói o muro. Ele não trata como geração eleita a semelhança do que ele via no judaísmo, o grupo de apóstolos. Os apóstolos são eleitos. Os apóstolos são sacerdotes. Não. Ele diz: vocês, igreja, a igreja é geração eleita. Cada um dos santos, cada um dos salvos. E vocês, igreja, são sacerdócio real. Não é um grupo de pessoas, não é o que prega, não é o que canta, não é o que ensina, é cada crente. Percebe a diferença? Né? Então, Pedro enfatiza isso aqui de forma muito clara. Nós somos povo de propriedade exclusiva. Então, partindo de Pedro aqui, não importa o tamanho da manifestação que aconteça por meio da sua pessoa. Não importa o nível de importância do dom que você exerce para a igreja. Às vezes, é realmente o dom mais importante. E às vezes é realmente um dom menos importante. Tanto
de vista da edificação da igreja, porque é um dom que edifica menos, tem menor importância, menor parcela na edificação da igreja, como também é um dom muitas vezes menos notado. Tem alguns ministérios, né, alguns serviços que são ingratos, que você só percebe quando está errado. Você já reparou isso? Já reparou que tem algumas questões que você só percebe quando não está funcionando? Ninguém nota o projetor quando o projetor está funcionando. Quando que a pessoa lembra que tem um irmãozinho que fica no projetor? Quando a letra dá ruim aqui. A gente está tentando cantar, dá pau, fica preto aqui o projetor, você fala, e aí, cadê o irmão que é um? Né? É o tipo de serviço na igreja que só é lembrado quando está errado. Quem que lembra de quem compra copinho? Quem que lembra de quem repõe água? Quem que lembra de quem garante que no banheiro tem papel higiênico? Você só lembra quando falta. Cara, quem que ficou responsável por comprar o copinho? Quem que ficou responsável por repor o papel higiênico no banheiro? Você só lembra quando falta. É ingrato de certa forma, né? São ministérios menos valorizados. Para Deus, geração eleita, sacerdócio real. É assim que a gente tem que olhar um para o outro. Repor o papel higiênico, cantar no louvor, tocar guitarra, pregar, cuidar da zeladoria da igreja, ir no hospital, visitar quem precisa. É tão sacerdócio quanto qualquer função que alguém possa desempenhar na igreja. Certo? No corpo de Cristo. Seguindo aí, 1 Coríntios 12, nós vamos ler do 12 ao 31. Eu tenho esse costume, tá, gente? Eu leio todos os textos, tá? Eu não gosto de pular texto, não. Raramente eu pulo alguma coisa. Sei que muitos estão aí para a gente fazer consulta depois, mas eu gosto. 1 Coríntios 12, nós vamos ler 12 a 31. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, aqui ele está fazendo uma analogia ao corpo humano mesmo, né? Nós temos um único corpo, mas nosso corpo tem muitos membros. Mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Esse exemplo aqui é muito claro quando você bate o dedinho, né? Você lembra o quanto que um dedinho pode fazer diferença no resto do corpo, né? Dar aquela topada com o dedinho no canto do rack. 23. E os que e o que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros do corpo, desse corpo. Aqui, esse texto, irmãos, junto com vários outros textos, né, como por exemplo, João nos ensina a não deixar de congregar como muitos fazem, quebra aquela ideia dos desigrejados que a gente é igreja. Eu sou igreja. Errado. Você é membro do corpo. Sem o corpo não existe igreja. Certo? Então, igreja somos nós. Está cheio de desigrejado na internet falando isso, né?
Igreja somos nós. Eu não vou à igreja em lugar nenhum. Recentemente eu vi um comentário no Facebook que a pessoa estava comentando alguma coisa num post de um pregador duvidoso, de um camarada meio complicado. E aí, assim, tinha uma galera boa, assim, meio que fazendo umas críticas, sabe? E aí a pessoa comentou assim, glória a Deus pela vida do fulano de tal. É por conta de influências como ele que há 10 anos eu me libertei da igreja. A pessoa dá glória a Deus pela vida do fulano, dizendo que é por causa dele que ela se libertou. Parece que ela está falando do cigarro, né? Tipo assim, me libertei do cigarro, me libertei do meu vício, me libertei da mentira, né? Me libertei da igreja. Olha o nível de loucura que a gente está vivendo hoje. E quem defende isso, muitas vezes defende dessa forma: não, eu sou a igreja. A igreja somos nós. Ela acredita que ela é a igreja sozinha. Errado. Não existe pessoa que é a igreja sozinha. Nós somos. Olha como Paulo diz no versículo 27. Vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós só somos corpo quando coletivos. Quando individuais, somos membros desse corpo. Certo? Se não há membresia, não há coletividade. Se não há coletividade, não há corpo. Se não há corpo, não há igreja. Versículo 28, a gente vai até o 31, né? A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Paulo dá uma misturada aqui, né? Aqui ele coloca dom motivacional, ele coloca manifestação do Espírito Santo, ele coloca ministério, ele mistura tudo aqui, né? Porque a ideia dele é essa mesmo, ele mistura tudo. É realmente nivelar todos no mesmo patamar de importância. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são mestres? Todos são operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Qual é a resposta aqui? Essa técnica que Paulo está usando aqui é de pergunta retórica. O que é pergunta retórica? É que a resposta está clara. Qual que é a resposta para tudo isso que ele está perguntando aqui? Não. Né? Não. Por isso que a gente tem, a gente já quebrou aqui, né? Mas vale relembrar aquela ideia de que alguns dons espirituais são sinais, são comprovações de que a pessoa é batizada no Espírito Santo. Em alguns meios se acredita que, por exemplo, o sinal de que a pessoa é batizada no Espírito Santo é que ela fale em línguas. Se ela não falar em línguas, as pessoas dizem: você não é batizada no Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo, porque ela não fala em línguas. Olha o que Paulo está trabalhando aqui. Todos falam em línguas? Como todas as outras perguntas que ele está fazendo aqui, a resposta é não também. Então sim, não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Sinal de batismo com o Espírito Santo é conversão genuína, não é dom espiritual. Uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e não manifestar nenhum tipo de dom, e ela continuará sendo cheia do Espírito Santo. Versículo 31. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Olha só que maravilha isso. Ele vem do 12 que a gente começou a ler até o 30, dizendo: é todo mundo igual, todo mundo tem a mesma importância, todo mundo é membro de um só corpo e tem que trabalhar em favor do corpo. Vocês entenderam isso? Aí eu imagino a igreja falando: amém. Só que é o seguinte, versículo 31, procurem os melhores dons. O que quer dizer com isso? Melhores dons no sentido de edificarem a igreja. Procurem desenvolver os melhores dons. Fala, meu irmão, saudade de ser, meu irmão, que bom te ver aqui. Glória a Deus. Irmão, essa questão aqui de variedade de línguas, diversas línguas, ele está se referindo a Idiomas, que é uma interpretação bem corrente no meio teológico. Eu, por exemplo, tá, a maravilha de ter um curso teológico é que eu posso colocar muitas vezes a minha opinião, porque existem
várias vertentes para uma mesma explicação. E são várias vertentes muitas vezes bíblicas, tá? O professor Marcelo, por exemplo, acredita que quando a Bíblia fala de variedade de línguas, ela está falando de variedade de línguas humanas, idiomas, e também de línguas que podem ser espirituais, anjos. Eu não sei se ele tem uma opinião diferente agora, mas pelo menos a última vez que eu conversei com ele, ele tinha essa opinião. Eu, particularmente, não encontro base bíblica para dizer que alguém fala em língua de anjo, por exemplo. Não encontro, não consigo encontrar. Não me satisfaz os textos que nós temos a respeito disso, que na verdade é um só, é o texto de Paulo, né? De 1 de Coríntios, ou 2 de Coríntios 9, se eu não me engano. Ainda que eu falasse a língua dos homens, gente, dos anjos e tal. Para mim, Paulo está fazendo uma hipérbole nesse texto, está exagerando. Ainda que eu fale uma língua desconhecida, a língua dos anjos, não quer dizer que a gente fala. É como se eu falasse assim, na minha visão, tá? Ainda que eu saia daqui e vá até a Europa a nado, para mim é isso. Ainda que eu saia daqui e vá a nado para a Europa, atravesse o Pacífico a nado ou com um botinho, para mim é esse mesmo exemplo, tá? Mas assim, aqui é muito claramente idioma. A função mesmo que exista, é importante a gente ressaltar isso, mesmo que de fato exista a possibilidade de alguém orar ou falar em uma língua que não é uma língua corrente, que não é um idioma, né? A gente tem que admitir que as manifestações bíblicas desse dom, inclusive a primeira delas, é idioma. Pensa, por exemplo, em Atos. Eu fico mal de citar texto e não ter certeza onde ele está. Dá um Google aí, John. Está lá atrás? Tem problema, depois eu procuro. O texto de ainda que eu fale a língua dos homens é um texto. É 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Eu não lembrava o capítulo. Obrigado, meu irmão. Capítulo, é isso mesmo. Então, é isso aí. A gente tem que admitir, então, que a maioria das manifestações, pelo menos fica mais claro para nós que as manifestações que nós vemos na igreja primitiva eram manifestações de idioma mesmo. Atos 3, que revela para nós a descida do Espírito Santo, quando você lê o relato, você percebe o seguinte: eles estavam ali reunidos, mais ou menos 120 homens, e eles falavam em outras línguas quando as línguas de fogo desceram. Importante, tá, gente? Língua de fogo, a gente mistifica isso, dá a impressão que desceu uma linguinha. Imagina que imagem zoada, né? Desceu uma linguinha pegando fogo e entrou na boca da pessoa. Pelo amor de Deus, língua de fogo é relâmpago. Os mais antigos falam, olha lá, língua de fogo, é raio. Então, foi meio que sabe? Ou língua de fogo mesmo. Ou, como é que fala? Uma labareda. Uma labareda, pegou uma língua de fogo aqui. Quem já viu incêndio sabe do que eu estou falando. Então, não é uma linguinha de fogo, pelo amor de Deus. Ou é uma labareda ou é um raio, tá? Tipo um relâmpago. Esse é o sentido de língua de fogo. Mas quando a gente vê aquilo acontecendo, eles estão falando em línguas que eles não conhecem. Mas os homens que estavam ali, e o autor de Atos relata isso muito claramente, né? Lucas relata isso muito claramente, homens de todas as nações que estavam ali para adorar no Pentecostes, eles ouviam aqueles homens falar as maravilhas de Deus em sua língua natal, certo? Em sua língua natal. Depois você lê o relato lá de Atos 3. Então assim, 2, eu estou ruim hoje, hein? Atos 2, obrigado. Atos 3 é a pregação de Pedro, não é a pregação de Pedro cheio do Espírito Santo, verdade. Atos 2, depois você lê lá o relato de Atos 2. Então assim, aqueles homens estavam ouvindo. Então assim, se aquelas pessoas estavam falando em línguas de anjos, por exemplo, línguas não conhecidas, não eram idiomas, então o Espírito Santo não desceu só sobre elas. O Espírito Santo desceu sobre todo mundo, e aqueles homens que estavam ali ouvindo Deus, ouvindo as maravilhas de Deus em sua própria língua, eles estavam também batizados no Espírito Santo com dom de interpretação. Não faz sentido. Não faz sentido. Então realmente eles estavam falando em línguas humanas, línguas que eles não conheciam. Quando você vê Paulo, por exemplo, falando a respeito disso, nas orientações que ele dá aos coríntios, eu estou com medo de dar texto hoje, 1 Coríntios 12, se eu não me engano,
12, 13 e 14. Ele trabalha nesse conjunto, nesse bloco a respeito da manifestação dos dons. Quando ele fala de ordem no culto, ele orienta a língua, ele começa a trabalhar a ideia de que a língua é um sinal para o incrédulo. Aí você fala, como é que a língua é um sinal para o incrédulo? Que estranho, né? Quando você lê no contexto, você vê claramente que é a pregação para aquele que você não consegue falar a mesma língua, né? Entra um estrangeiro na igreja, há um sinal para ele ali dentro. Então, assim, eu sou dessa vertente. Existe a possibilidade, é difícil negar que alguém em algum momento possa ter orado ou falado em língua que não seja humana. Não tem base para negar, mas pessoalmente eu acredito que não faça sentido. Eu não tenho texto bíblico suficiente para me convencer disso. Sim. Se elas eram sobrenaturais, ou se existia em alguma tribo, em algum lugar remoto aí, ou alguém fosse humano essa língua. Sim. E eles descobriram que sim. É que está gravando, então eu vou repetir a tua pergunta, para o pessoal, né? Foi orientado recentemente. Então, foi feito um estudo falando a respeito dessas línguas, né? Analisando essas línguas e encontraram a ideia de que eram línguas sim humanas, né? O que eu vi, o estudo de linguística a respeito disso, o fenômeno de oração em línguas se chama glossolalia, né? Ou de falar em línguas estranhas se chama glossolalia. E o que eles identificaram, que esses linguistas pesquisando identificaram, é que cada, entre aspas, oração em língua feita no meio da igreja, né? Porque muita coisa que a gente vê hoje não é oração em língua de verdade. As pessoas estão repetindo algo que em algum momento eles já ouviram, né? Então vão falar Xulecanta Labassaia, né? Esse tipo de... Não é oração em línguas. Isso aí eu cravo aqui, eu afirmo, isso não é oração em línguas. Não faz sentido. Por quê? Porque quando se pesquisa isso mais a fundo, né, identifica-se fonemas naturais da língua da pessoa. Então, para nós, o L, o XU, o XA, são fonemas comuns. Você vai ouvir um americano que crê que ora em línguas, você vai ouvir ele orando, ele não vai falar esse tipo de fonema. Entendeu? Não faz parte da língua dele, esse tipo de fonema. Então, assim, é só você tentar, você ouvir um piracicabano, um americano, alguém que fala inglês tentando falar Piracicaba, vocês já viram? Piracicaba, o cara não consegue, não sai a palavra. Por que não sai? Porque não faz parte da forma com que a língua se constrói, né? É que nem a gente tentar falar mandarim. Então, ele provou que, por exemplo, se a pessoa não quer se manifestar aqui só a pessoa que ela conhece para mais do lado daquela época. Pois vão ter fonemas presentes na oração em línguas dela. Aí coloca entre aspas aqui, né? Bem entre aspas. Vão ter fonemas presentes da língua natal dela. Entendeu? O que indica que, na verdade, a pessoa está inventando. A pessoa está ali sendo criativa, como um bebê que fica fazendo... sabe? Assim, sabe? Nossa, foi ótimo agora a minha imitação de bebê. Foi maravilhoso. Né? Meu filho fazia um monte de sonzinho diferente que ele ouvia. Eram sonzinhos que ele ouvia. Não era... Meu filho não mandava sei lá... Sim, mas dá para perceber, tá, irmão? Dá para perceber. Eu sei que a gente parece assim, agora eu vou virar fiscal de língua estranha na igreja. Pelo amor de Deus, não pode fazer isso, né? Assim, não posso fazer isso de verdade. Mas dá para perceber. Dá para perceber. Principalmente quando você percebe a falta da função daquela língua no meio da igreja. Entendeu? Principalmente quando você consegue perceber a falta da função. Então, assim, a pessoa está orando em línguas de forma alta. Aí põe. Sempre quando eu falar orar em línguas, põe o aspa, tá? Põe o aspa.
A pessoa está orando em línguas de forma pública. O pregador está aqui pregando, ela está lá. Olha, e o cara está aqui pregando e ela está. Assim, na hora você já percebe carnalidade. Já é carnal. Você pode cravar que é carnal. Na hora. Porque isso quebra a ordem do culto, que é uma orientação bíblica. O culto tem que ter ordem. Ou o pregador se cala, e eu já vi isso acontecer, né? Já ouvi relatos acontecer, até mencionei lá, do pregador esperar, a pessoa está ali na dita manifestação do Espírito, do pregador esperar uns segundinhos, olhar para a igreja e perguntar: irmãos, tem alguém que interprete o que ela está orando? Não levantou ninguém, ele pediu para a irmã sentar e se calar. Irmã, sente-se por favor, fique no seu lugar, eu estou com a profecia, ou seja, eu estou pregando, a pregação está comigo. Porque não tem função aquilo para a edificação da igreja. No público, aquele que ora em língua sem a interpretação, ele não fala aos homens, ele fala a Deus. Se há interpretação, ele passa a falar aos homens, mas se não há interpretação, tanto que ele diz: aquele que fala em línguas, ore para que também interprete, ou seja, para que ele fale e pregue simultaneamente, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito. Gente, eu estourei o horário do café aqui, perdão, 10h14, vamos parar para o café? Vamos parar para o café, depois a gente volta daqui. Vamos lá, ó. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de que Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar a pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios de pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos, a gente vai ler até o 7, né? Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quanto estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Paulo é muito claro a respeito da motivação de buscar a dons, né? Ele é, em 1 de Coríntios 2, forte o suficiente para afirmar, depois você lê lá, que se ele estivesse na intenção de agradar a homens, ele não estaria servindo a Deus. Ele é muito resoluto nessa questão de agradar a homens. E isso se dá porque o evangelho, ele é extremamente indigesto. Nós precisamos entender isso, né? Nós temos aqui, nós estamos em qual módulo? Qual módulo é esse, pessoal, em número? Oitavo módulo? Deve ser algo assim, né? Oitavo. Para frente do 6 eu tenho certeza, né? Eu não me lembro de cabeça qual módulo é esse. Vocês já devem ter percebido isso, né? Quando a gente se debruça em estudar a palavra de Deus, a gente percebe que a palavra de Deus, ela é indigesta aos estômagos modernos, né? Então, assim, e aos antigos também, a gente acha que a nossa geração é muito pior do que as anteriores. Mais ou menos, não é assim também não, entendeu? O homem é mau, desde a raiz, desde lá do começo. Os problemas que a gente enfrenta hoje, Paulo enfrentava também, Moisés enfrentava também, Davi enfrentava também, né? Abraão enfrentou também. A mesma malícia no coração humano, ela é histórica. Então, exato. A gente é pior porque a gente é mais rápido, né? Nossos pés são mais ligeiros em fazer o mal, porque a gente tem o www ali na mão. O Google, dá um Google para fazer umas maldades. Mas a gente tem clareza disso, e é preciso que você entenda isso, né? É muito interessante que você entenda isso. Você exercer seus dons, você exercer os seus ministérios, você colocar a tua vida à disposição do trabalho de Deus, é um trabalho extremamente ingrato do ponto de vista humano. Você se esfola em visitar. O dia que você não vai, você é tido como faltoso. Você se arrebenta de estudar. O dia que você erra, você é tido como, enfim, né, você é criticado. Não é que não tenha que existir, ninguém tem que ser imune à crítica, mas assim, é muito nítido, é muito claro, tem que ser muito claro para nós que ou o nosso trabalho, ele é exercido para Deus, para glorificar a Deus, ou aquilo que a gente exerce é exercido para glorificar a Deus, ou nós vamos viver debaixo de uma infelicidade lascada. Se você vem para a igreja, querendo fazer alguma coisa na igreja,
e que no final desse alguma coisa que você faz, alguém te elogie, alguém te dê um tapinha nas costas e fala, ó, bom trabalho, né? Maravilhoso, ficou, nossa, ó, você é ungidíssimo, você é especial, você é sabe, sacerdote dos sacerdotes. Ó, Deus tem seus favoritos, hein? Se você tem essa cabeça, você vai ser profundamente infeliz. Você está pecando, e se você, buscando isso, também vive uma vida de elogios constantes, né? Eu me preocupo muito com isso, eu me preocupo bastante com isso. Tem gente que é fácil em elogiar, não sei se vocês convivem com alguém assim. A pessoa é boca solta em elogiar, né? Tá sempre enaltecendo os outros e tal. Geralmente por trás disso se esconde uma pessoa que quer também ouvir elogios, né? E pode ter certeza, se você tem esse costume, você constantemente leva pessoas a pecar. Fique sabendo disso, você constantemente leva pessoas a pecar. Às vezes o cara não estava pensando em nada, você vem e fala, nossa, você é bom, hein? Ele fala, é verdade, eu sou mesmo. Ó, você sabe que você tem razão? Eu estava aqui pensando e ó, você tem razão mesmo. Veja, nós somos orientados, a gente leu esse texto aqui já, aos Coríntios, dizendo que ninguém deve pensar de si nem a quem nem além. Não é errado você saber em que você é bom. Não tem problema nenhum. Olha, eu tenho facilidade, eu tenho maior tranquilidade em fazer esse ou aquele negócio. Não há problema nenhum nisso. Agora, essa moderação e essa consciência de que você não faz para agradar pessoas, para ser elogiado, para buscar algum tipo de glória, ela vai por mim. Você quer ser alguma coisa no ministério, você quer trabalhar no ministério, você quer se dedicar à obra de Deus, desiste disso. Abre mão disso. É que nem você ir para o mato carregando uma panela de pressão. Só peso na sacola. Fogueira nenhuma vai dar conta de fazer ela pegar pressão. É pesado, você não precisa cozinhar feijão no meio do mato, você vive só com arroz, sabe? Assim, é um peso que você não precisa carregar. Vai te fazer infeliz. E vai te fazer estar em constante pecado, querendo dos outros aquilo que você não tem que fazer, não tem que querer. Certo? Seguindo aí, turma. Os dons e ferramentas, os dons são ferramentas para o trabalho e não motivos de vanglória. Está bem claro o que a gente acabou de ver, mas vamos ler aqui os textos. Lucas 22, do 24. Lucas 22, do 24 ao 27. Quem é o maior? Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Os discípulos aqui discutindo entre eles quem que era o mais top. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve à mesa? Não é verdade que aquele que está à mesa, pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Jesus dizendo, eu sou como quem serve. Certo? Então, a semelhança do nosso Senhor, ser o menor, ser como quem serve, mesmo que a sua função seja uma função de destaque. Ou seja, eu sou líder do louvor, qual é a sua função? Servir aos demais membros. Eu sou pastor da igreja, qual é a sua função? Servir a igreja. Eu sou o irmão que cuida das 28 igrejas da sede do congresso de jovens, da UMAD-DESP, que tem os nomes assim, né? UMAD não sei o que lá, UMAD-P, UMAD-D, UMAD não sei o que lá e tal, não sei o que lá. Sou eu que coordeno todo mundo. Qual que é a sua função? Servir os demais. Essa é a função. Dar honra ao próximo, né? Abrir mão de vantagens. Eu venho de uma realidade de igreja que o pastor não pegava água. Pegava, era uma afronta. Era uma afronta. Era um negócio assim. Eu já tive reunião com pastores assim, com um pastor, né? Ele reunindo os 12 dele assim, né? Porque tinha esse lance também. Reunindo os 12 dele assim,
e maiando fumo na galera. Isso é um absurdo. A gente estava no congresso agora, assim, assado. Eu tive que lavar meu prato. Porque a regra era essa, né? Cada um lava o seu, né? Então, comeu, lava. A regra era essa. Comeu, usou, tal. E ele maiou o fumo na turma, porque ele teve que lavar o prato dele. A expectativa do coração dele é que algum discípulo o servisse nesse sentido. Pegasse, não, pastor, pelo amor de Deus, Deus o livre. O senhor parar de estudar a palavra de Deus para lavar pratos. Né? Essas mãos ungidas que espalham poderes, que dão Hadouken. Pelo amor de Deus, né? Vai ficar com cheiro de detergente, mão de pastor? Tá doido? Né? Perdeu o óleo da unção de Cristo, aquele cheiro de mirra, né? Aquele cheiro de unguento santo, para ficar com cheiro de detergente? Não pode, né? Então, assim, uma coisa é um irmão ter, não, pastor, pelo amor de Deus, eu lavo o teu prato aqui, eu já vou lavar o meu, eu lavo o teu. Não tem problema nenhum, você está servindo. Desde que você faça isso com um irmão que não é nada na igreja, com a mesma disposição que você faz para o pastor. Tem essa também, entendeu? Tem essa também. Aqui os irmãos sabem, está proibido de cantar parabéns para qualquer pessoa, para qualquer pastor na igreja. Porque se for cantar para mim, vai cantar para o resto também. Então, assim, é dia do pastor, vamos fazer uma homenagem para o pastor. Não vai. Não vai. Não vem com essa, não. Vou dar um presente. Para com isso. Não existe isso. Se faz para um, tem que fazer para todo mundo. Então é melhor estabelecer o dia dos aniversariantes do mês, vem, canta, toma, todo mundo come um bolinho, da hora, bacana, não tem problema nenhum. Agora, não para um grupo específico de pessoas. Só o pastor tem comemoração de... esses dias eu vi um congresso inteiro em comemoração ao aniversário do pastor. Congresso inteiro. 3 dias de pregação, 3 dias de congresso em comemoração ao aniversário do pastor. Bacana, né? E tinha gente top no congresso, e veio o pregador de fora, e veio o cantor de fora, gastaram uma bala para comemoração do aniversário do pastor. Sacerdote, né? Vocês estão entendendo? Assim, pelo amor de Deus. O nosso Jesus disse o seguinte: entre vocês, eu sou como o que serve. Eu não sou o que está sentado na mesa. Eu sou como o que serve. Eu sou o garçom e não a figura especial que está sentada na mesa. Que dirá de nós, né? Deus o livre. João 13, do 14 ao 17. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Esse trecho, ele nivela a nossa postura de forma tão radical, porque o cerne desse texto aqui, o centro desse texto, é o versículo 16. Olha o que Jesus está dizendo. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus está dizendo assim: vocês não são, não serão, de maneira nenhuma, maiores do que eu. Vocês não vão ser. Nunca um servo vai ser maior do que o seu senhor. Nunca o enviado vai ser maior do que aquele que o enviou. Eu sou maior do que vocês. Está claro isso para vocês? Eu imagino os discípulos dizendo: ok, entendi. Essa parte eu já sabia, mestre. Então, sabe o que eu fiz? Lavei o pé de vocês. É como, eu imagino isso, de uma aplicação tão pesada assim, né? Eu faço uma aplicação tão pesada a respeito disso, que é o seguinte: é como se Jesus estivesse dizendo assim, o maior lugar de honra que alguém pode estar, que alguém pode almejar, é o lugar de lavar o pé de alguém. Vocês estão entendendo? Faz sentido? Vocês nunca vão ser maiores do que eu. E eu, sendo maior do que todos vocês, lavei o pé de vocês. Isso é o mínimo do mínimo. Você quer honra? Lava o pé. Você quer fazer o que eu faço? Lava o pé. Lava o pé um do outro. Cuida um do outro. Serve um ao outro. Né? E a gente fala de lavar pé, não é tipo essas manicure que hoje recebe a cliente em casa, ou a cliente no salão, aí o pé está mais ou menos ali, sabe? Tomou um banho antes de ir para manicure. Não é isso não, gente.
É pé de homem, que andava de sandália, que tomava pouco banho, numa realidade que era tudo terra. Cara, eu imagino o pé de Pedro, que maravilha que devia ser. Pescador, aquele pé tudo rachado de umidade. Imagina que maravilha o pé de Pedro. Devia ser maravilhoso. Filipe, acho que tinha um pé um pouquinho melhor. Cobrador de imposto. Cara mais ali, tinha um dinheirinho para comprar um creme diferente. Agora, Pedro, devia ser aquele pé maravilhoso. E Jesus lavou o pé desses caras. Pois é. Esse é o serviço que é esperado de nós. Mateus, último texto desse trecho aqui, Mateus 23, do 11 ao 12. Quem viu aquele vídeo que está circulando na internet? O vídeo está assim, ó, marque um amigo que tem chulé. Aí tem o vídeo mostra um urubu catando uma língua de dentro de um sapatão. Tem um sapatão assim, o urubu pousa perto do sapatão, cata uma língua e voa com a língua embora. Sabe língua de palmilha? O urubu rouba a palmilha e voa com a palmilha embora, cara. O urubu vem atrás de carniça. O que ele está querendo com a palmilha? Imagina o podre que não era o sapatão desse camarada. Deus o livre. Devia ser esse nível aí. Mateus 23, do 11 ao 12. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Inversão de valores no reino de Deus, né? O reino de Deus, quanto ao serviço, é um reino de inversão. Ele inverte o valor. O honrado é o que serve, e não o contrário, não o que é servido. Essa exaltação, ela é uma exaltação por parte de Deus. Não é uma promessa terrena, né? Isso é importante, tá, gente? Bom ponto, Marcos, bom ponto. Não é uma promessa terrena. Não é um negócio, não é quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não é isso não, tá? Não é que você, não é ficar olhando para a cara de quem está te humilhando e pensando assim, uma hora o jogo vira. O mundo não gira, ele capota. Você vai ver. Deus vai me colocar numa situação que você vai ficar humilhado e eu vou estar exaltado. Não estou dizendo que isso não possa acontecer aqui. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que Deus não possa te exaltar aqui. A gente viu isso acontecendo com José, por exemplo. A gente viu isso acontecendo muito claramente, né? José era alguém que foi completamente maltratado pelos seus irmãos, e em um determinado momento, pelo propósito que Deus tinha na vida dele, Deus o exaltou a uma posição muito acima dos seus irmãos. Mas havia um propósito por trás daquilo. Não tem relação com você ser patrão, pelo amor de Deus. José não foi governador do Egito porque Deus queria mostrar para os irmãos o quanto que José era top. Pelo amor de Deus. José foi governador do Egito porque havia um propósito de Deus voltado à manutenção do povo de Deus. Sem o governador José, na época que ele foi, das vacas magras, o povo de Deus teria acabado, sido completamente destruído. Nós não teríamos Dan, nós não teríamos Naphtali, nós não teríamos os irmãos de José que deram origem às 12 tribos de Israel, as 13, né, com as duas meias tribos de Manassés e Efraim, né? Acabou virando 13, porque tinham meias tribos, né? Mas a gente não teria isso, né? A gente não teria. Então, é importante que a gente entenda que não estamos falando aqui de uma exaltação. Esse texto aqui ele pode ser relacionado ao galardão, é aquilo que nos espera no céu. É o que Deus faz conosco de forma eterna, tá? Não é aqui não. Fica esperando o patrão cair porque ele te maltrata. Não, você vai ver, você vai falir, eu ainda vou comprar essa empresa aqui à vista. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Fica ouvindo Damares, depois faz isso aí. Damares é a cantora, não a ministra, tá, gente? Pelo amor de Deus, tem que esclarecer, porque estão querendo matar a Damares, a ministra. Vamos lá, seguindo. Próximo tópico aí. Todos nós somos servos, escravos por amor ao Senhor, servindo ao Senhor e uns aos outros. Aí a gente vai para Êxodo, tem um relato muito bacana. Tem uns sem vergonhas por aí que usam esse relato, eu inclusive já usei, para dizer que usa brinco por isso. Vocês vão ver. Êxodo 21, 5, 6.
Isso aqui era uma lei mosaica a respeito do serviço. Para que você entenda o conceito disso aqui, o escravagismo era algo permitido ao povo judeu. Era algo permitido. Os judeus mantinham escravos. Só que muitas vezes essa palavra ela é até substituída por servo. Por quê? Não era o escravagismo que nós temos na cabeça como concepção do escravagismo histórico, que aconteceu com os negros, que aconteceu com indígenas. Não é o mesmo nível, ou na Grécia, por exemplo, não é o mesmo nível de escravagismo. O servo, ele era alguém que muitas vezes até salário recebia. Tá? Ele tinha um contrato com o seu patrão, mas muitas vezes até salário ele recebia, além de ser sustentado. Servos que chegaram, por exemplo, a ser governadores de casas, por exemplo. José, a gente não pode esquecer, José, embora a gente esteja falando de uma cultura egípcia, um pouco mais distante da cultura judaica, mas José, por exemplo, chegou a ser o superintendente da casa de Potifar. Ele era escravo. Quando José se transformou em governador do Egito, ele não deixou de ser escravo. Ele era escravo que servia ao rei. Percebem? Ele não deixou de ser escravo. Ele era um escravo que servia ao rei. Ele mandava em outros, mas ele era ainda um servo. Ele ainda tinha essa característica de servir. Ele não poderia simplesmente decidir sair. Ô governador, ô imperador, ô faraó, faz o seguinte, vou dar uma aposentada. Pode? Não ia rolar. Não, peraí. Você é meu servo, tá maluco? Você pode ser governador, mas você é meu servo. Você é meu escravo, né? E na lei judaica, isso era muito forte, essa questão de direitos dos escravos, né? A gente acha que não era chicotada, não era pelo amor de Deus, não tinha isso, né? Os escravos dos judeus, eles não eram maltratados, eles eram, às vezes, prisioneiros de guerra, às vezes escravos por dívida, servos por dívida, mas eles não eram maltratados. Existia uma legislação de cuidados com esse povo. E dentro dessa legislação, uma delas dizia que com um determinado período, dependendo da situação, o escravo seria solto, ele estaria livre, liberado daquela situação. Então ele cumpria um período, por exemplo, o escravagismo por uma dívida, ele cumpria um período e no final daquele período, aquele período jubilava, e ele podia ser livre daquela dívida e voltava ao normal. Só que existia um caso em que o escravo gostava de servir ao seu senhor. Não tinha para onde voltar. Aquele escravão solteiro, está na dele, não tem para onde voltar, está tranquilo. Ou às vezes ele se relacionava, ele se tornou escravo e ele constituiu família debaixo da liderança daquele senhor. Né? Lá ele conheceu a esposa, lá ele teve filhos, e ele quer continuar servindo, ele não quer sair. O que ele tinha que fazer? Olha aqui o que Êxodo nos ensina. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, eu não quero ser livre. Esse, inclusive, é o caso que eu acabei de mencionar. Ele tinha filhos e mulheres ali naquela situação dele de escravo. Então, o dono do escravo levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador. Ao que tudo indica, colocava uma espécie de um pingente no ouvido, na orelha do escravo, e esse pingente ele era furado contra a porta da casa do dono. Então, botava aqui a orelha no batente, furava, pingentinho e tal, e ele será seu escravo para sempre. Então, quando alguém olhava de longe, olhava um escravo, sabia que era escravo, olhava aquele pingente, ele dizia, olha, esse escravo tem um senhor bom, esse escravo tem um senhor que ele ama. Ele poderia ter deixado de ser escravo e ele quis continuar. Ele quis continuar servindo ao seu senhor. Dizendo. Então, eu já usei essa desculpa. Ô irmão, você usa brinco, né? Usando esse texto aqui, sem vergonha pra caramba, né? Muito senhor. Não, é porque eu amo o meu senhor. Nada, conversa. Usei porque eu queria usar mesmo. Conversa. Que nem a galera que fala que pode fazer tatuagem porque Jesus tem escrito na coxa Senhor dos senhores, Rei dos reis. Você já viu isso aí? Já? Ah, Jesus tem tatuagem, por que não passa? A gente inventa cada coisa, né? Vamos lá.
Outro texto aí, Romanos 1:1. Por que eu li isso, né? Vamos ler Romanos, a gente trabalha os dois juntos. Olha como Paulo se apresenta à igreja de Roma. Paulo, servo de Cristo. A palavra aqui tem a mesma conotação, servo / escravo, né? É a mesma conotação. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, aquele escravo que ama o seu Senhor, somos nós, né? Como Paulo se autodeclarava, é assim que a gente tem que se enxergar também. Gálatas 5:13. Olha que legal, olha que maravilha, olha a antítese que Paulo faz aqui da nossa liberdade com a nossa escravidão voluntária. Isso é maravilhoso, né? Olha que tipo de escravidão que nos é pedida aqui. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, nós somos chamados à liberdade. Mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Olha aqui, olha os elementos desse texto, comparando os elementos do texto de Êxodo. Por que que o escravo chegava no tempo dele ser livre? Ele ia ser liberto. Ele decidia ficar preso, continuar sendo escravo, por amor. Então nós temos liberdade. Nós temos, né? Até a página B, tá? Mas essa liberdade de servir um ao outro, nós temos essa liberdade. Eu gosto de pensar em direitos, né? Eu gosto de pensar em direitos aqui, quando eu leio um texto como esse. Você tem liberdade para falar assim, puxa vida, hoje eu estou moído. Hoje eu não vou cumprir a minha responsabilidade, hoje eu vou ficar em casa. Hoje eu vou ligar para o irmão e vou falar, irmão, faz lá para mim na igreja, porque eu não consigo. Hoje eu vou me dar ao direito de ficar com a minha esposa e com o meu filho em casa. Eu vou me dar esse direito, eu não vou ir para tal lugar que eu deveria ir para fazer o que eu tenho que fazer. É errado dizer que essa pessoa tem essa liberdade? Ela tem, é real, é dela. E às vezes o motivo é até justo. É uma canseira, é uma necessidade de trabalho, é uma necessidade de ficar com a família, que é também um ministério. Então, às vezes, é justo. Mas aí, por amor, a pessoa se coloca como servo. Ela fura a orelha. Ela se coloca como servo. Deixa eu sangrar um pouco. Deixa doer um pouco. Eu vou e vou servir, por amor. Eu vou abrir mão de exercer a minha liberdade e vou voluntariamente me colocar como servo do outro, né? Então, eu acredito que tenha muito claramente essa conotação aqui. E aí, 1 Pedro, nós vamos terminar por aqui, tá, gente? Já é 10h52. A gente vai ler esse aqui, explicar, e aí a gente já parte para as nossas casas. 1 Pedro 10:11. 4:10-11. Vamos lá? Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Olha que maravilha. O meu ministério tem tudo a ver com a minha função de servir aos outros, tem tudo a ver com o dom que eu recebi. A gente vai estudar isso mais para frente. Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Lembra quando a gente leu Paulo dizendo o seguinte, a cada um é dada a proporção da fé, a cada um é dada diferentes graças, diferentes formas de trabalho? Isso diz respeito à multiforme graça de Deus. É a mesma graça, mas ela tem formas diferentes. Em mim, a graça de Deus opera com o ensino. Em você, a graça de Deus opera com a pregação. Nele, a graça de Deus opera com o serviço. Nela, a graça de Deus opera com o exercer de misericórdia. Tudo pela graça, porém, de formas múltiplas, ou seja, multiforme graça de Deus. Maravilhoso, né?
Deus tem uma graça multiforme. Tem gente que usa isso aqui para falar assim, dá para fazer pregação, dá para fazer teatro no lugar da pregação. Calma, vai de leve, tá? Não, porque a graça de Deus é multiforme, eu não posso colocar um teatro de fantoche aqui para fazer ao invés de pregar. É complicado, assim, é difícil. Isso não, a gente tem que tomar cuidado para que a concepção de um texto bíblico, ou de um conceito bíblico, por exemplo, de entender que Deus opera de muitas formas dentro da igreja, não quebre outros conceitos bíblicos, por exemplo, o conceito de ordem no culto. Certo? Estão entendendo? Então, assim, eu sei lá, ao invés de pregar, eu dancei uma música. Fiz uma música hip hop aqui, evangelística. Aí você fala, peraí, deixa eu entender. Você queria evangelizar, isso. Aí você não pregou, isso, não preguei. O que eu fiz? Eu dancei um hip hop. Mas irmão, irmão, sabe por que eu dancei o hip hop? Porque a graça de Deus é multiforme, pelo amor de Deus. É a aplicação errada do texto. A gente não pode quebrar um preceito bíblico por causa de outro. Esses preceitos se complementam, formam uma estrutura firme de base bíblica, tá? Estou falando hip hop aqui porque, sei lá, porque eu veio na cabeça. Cansei de ir em evento de evangelístico de hip hop. Seguindo. Versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, com a palavra. Quando a gente fala oráculo de Deus aqui, a gente está falando a respeito daqueles que detêm a palavra de Deus. No caso, os apóstolos, né? Entre outras palavras, o que Pedro está dizendo se você fala, se você ensina, se você prega de acordo com o que Deus revelou por meio dos seus apóstolos. Prega a Bíblia, tá? A aplicação atual para isso prega a Bíblia. Prega de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Né? Se alguém serve, faça na própria força, não na força do Senhor, aliás, e não na força do seu próprio braço. Amém, gente? Todos somos servos de Deus. A conclusão é essa, né? Todos somos escravos, servos de Deus por amor ao Senhor. E os nossos dons são ferramentas para esse serviço. A gente interrompe aqui a nossa aula, então. Em todos temos um ministério central. Irmãos, dá para a gente encerrar isso aqui? 5 minutos? Dá? Pode ser? Os textos são tão curtinhos, é bem tranquilo. Vamos ler 2 de Coríntios 5, do 17 ao 21. 2 de Paulo aos Coríntios 5, do 17 ao 21, que é o próximo tópico aí. Esse tópico diz assim, todos nós temos um ministério central. Em outras palavras, o que a apostila quer dizer é o seguinte: todos nós servimos de alguma forma ao Senhor com dons que Ele nos deu, e esses dons são diversos, mas tem um ministério, tem um serviço que é comum a toda a igreja, que é esse serviço que a gente vai ler agora. 2 Coríntios 5, do 17 ao 21. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu estou lendo certo, né? Estou. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o centro do texto que a gente está lendo. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. O versículo 19, irmãos, é evangelismo, tá? Isso aqui é a essência do evangelismo. Como a gente evangeliza? No que consiste pregar para as pessoas, evangelizar? Dizer às pessoas que Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo o mundo. Perdoou pecados. Se você quer resumir, se você quiser resumir o evangelho, irmão, resume para mim o evangelho. No que consiste um bom evangelismo? Em olhar para as pessoas e dizer: o mundo é pecador, nós somos pecadores, mas Deus, por meio de Cristo, perdoou os nossos pecados, os pecados daqueles que creem, e nos reconciliou de novo com Deus. Nós tínhamos uma dívida para com Deus, nós tínhamos uma inimizade com Deus, e por meio de Cristo essa inimizade foi quebrada. Nós somos reconciliados pelo sacrifício de Cristo.
Isso é evangelismo. Isso é evangelismo. Uma plaquinha escrito Jesus te ama não é evangelismo. Isso é evangelismo. Certo? Beleza? Isso é evangelismo. Aqui Paulo chama esse evangelismo. Qual o nome que Paulo dá a esse evangelismo? Ele dá o nome desse evangelismo no versículo anterior. A nós foi dado o ministério da reconciliação. De quem é a responsabilidade de proclamar a reconciliação de Deus com os homens? Da igreja. Esse é o nosso ministério. Aí olha o versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós, como se Deus falasse por nosso meio. Em nome de Cristo, pois pedimos a vocês que se reconciliem com Deus, né? Então, todo evangelismo termina com um apelo. Não é um apelo, vem aqui à frente. É um apelo, se reconcilie com Deus, se arrependa, se volte para Deus, peça perdão para Deus. Isso é o apelo que tem que ser feito no evangelismo, certo? Esse é o apelo evangelístico. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aqui é um mistério da dupla imputação. Os pecados que eram nossos foram imputados em Cristo. A justiça que era de Cristo foi imputada em nós. Nós trocamos de lugar com o Senhor nesse aspecto, certo? Trocamos de lugar. Ele foi punido no nosso lugar e nós somos justificados no lugar dele. Perfeito. Qual é esse ministério, então, que todos nós temos? O ministério central do crente, é o ministério da reconciliação. Pastor, eu sirvo, eu arrumo a eletricidade da igreja, eu limpo a igreja, eu sirvo no que precisar servir. Show de bola. Você vai fazer isso e evangelizar, e pregar, e levar aos homens o ministério da reconciliação. Pastor, eu prego na igreja, eu ensino, eu dou aula na escola bíblica dominical. Glória a Deus. Você vai fazer isso e vai fazer um trabalho de evangelista. Vai levar o ministério da reconciliação por onde você for. Pastor, eu canto no louvor. Você vai fazer isso e vai levar o ministério da reconciliação para as pessoas. Vocês estão entendendo? Não, há um ministério central, de maneira que todos esses serviços que eu acabei de descrever, eles suportam o ministério da reconciliação, eles são ferramentas do ministério da reconciliação. Então isso aqui não importa o que o cara faça, pode ser uma função extremamente importante, pode ser uma função que é a menos notada na igreja, ele tem a mesma responsabilidade de levar o ministério da reconciliação junto com ele. Aonde ele vai, ele tem que ser um pregador de Cristo. Certo? Exato, são os frutos. E por último, os dons são irrevogáveis. Significado de irrevogável, algo que não pode ser desfeito. Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O texto de Romanos 11, 29 diz isso, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A gente viu bem isso em Paulo, né? Quem conhece a história de Paulo aí sabe do que eu estou falando. Paulo está lá, dando aquela perseguida, marota, matando um cristão ali, matando outro cristão aqui, cheio de carta na mão para prender cristão, para levar prisioneiro, para açoitar. Tinha participado da morte de Estevão, né? Aí Deus, mas peraí, eu tenho um dom irrevogável, a tua vocação é irrevogável, eu não vou voltar atrás. Paulo, por que me persegues? 2 dias cego, né? Cego, gago, maluco, o que está acontecendo? Desesperado, né? Imagina o que Paulo não passou. Então, os dons de Deus são irrevogáveis, né? Se você é chamado para alguma coisa, e aí eu vou dar a minha opinião. Se você é chamado para alguma coisa e por rebeldia, você se mantém sem exercer aquilo que você está sendo chamado, você vai ser uma concha para o resto da vida. Sabe o que é concha? Não sei se vocês conhecem. Sabe concha de pérola? Vocês sabem que para a concha gerar uma pérola é um sofrimento terrível. Aquilo é areia que entra dentro dela e aquilo coça de maneira absurda dentro da pérola. E aí aquilo vai sendo processado dentro dela e se torna uma pérola. Para a concha é sofrido ao extremo. Então você vai ser alguém assim, incendiado pro resto da vida. Não que o sofrimento, não que o ministério, quando você está exercendo, ele já não gere o sofrimento suficiente. Gera, tá? Estou falando assim, então eu só vou sofrer um pouquinho enquanto eu não exercer. Deus vai ficar me incomodando ali. Vai. Eu não tenho dúvida que vai. Né? Deus vai te levar a cumprir. A vocação é irrevogável.
Não é só o dom que é irrevogável, a vocação é irrevogável. Então, se você foi chamado para algo, Deus vai te colocar lá. Depende do quanto você quer que doa o pescoço. Sabe o cachorrinho que você sai para passear? Você sai com o cachorrinho para passear na coleira, ele está feliz, alegre, tem aquele espaço da coleira ali, ó, e ele está lá. Na hora que o dono fala assim, vamos voltar para casa, vai voltar para casa. O cachorro não quer, ele quer passear mais um pouco, mas ele vai voltar para casa. Mas o cachorro não tem escolha? Tem, a escolha dele é voltar para casa de boas, ou voltar para casa com o pescoço vermelho. Mas ele vai voltar para casa, certo? Assim é o nosso chamado, assim é o nosso ministério. Então não sofre não, tá, gente? Sofre não. Vamos cumprir a vontade de Deus. Amém, gente? Terminamos, ultrapassamos só 5 minutinhos aí, e aí na aula que vem a gente entra o significado dos dons motivacionais. A gente vai falar dos dons certinho, do jeito que tem que ser falado.